Olá meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio Burré, sou professor de Direito Civil e você está no meu canal hoje para um curso gratuito de resolução de questões objetivas, um curso de Direito Civil. É hora de estudar Direito Civil, aprender aquilo que você sempre teve dificuldade, entender os pontos mais importantes para provas de concurso em geral. Então já aproveite para se inscrever no canal para que você possa receber os novos vídeos. Se inscreva no canal, ative as notificações, assim você sempre ficará sabendo, né, quando entrar um novo vídeo. Então ative as notificações no sininho. Toda semana uma aula nova desse nosso curso gratuito de questões objetivas de Direito Civil. E vão ter outras novidades no canal. Essa é uma das atrações, digamos assim, que é esse curso gratuito que vai ao ar toda segunda-feira no nosso canal do YouTube. Então se inscreva no canal, ative as notificações e dê o seu joinha dizendo que gostou da aula. Agora eu peço um favor para vocês, gente, para que o nosso canal sempre fique relevante para você, para que o algoritmo do YouTube entenda que você gosta do nosso canal. Não basta se inscrever, não basta ativar a notificação e não basta dar o joinha. Faça qualquer comentário no vídeo. Você pode tirar uma dúvida no vídeo, você pode fazer uma crítica, um elogio, ou simplesmente coloque um emojizinho, um sorrisinho, qualquer coisa, gente. Peço para que vocês façam esse comentário. Se você estiver assistindo no celular, no tablet, dá para fazer também, é só você procurar ali. E não deixe de fazer isso, que vai ajudar muito a gente para estar sempre colocando novos conteúdos. Esse curso gratuito de questões objetivas, ele funciona da seguinte forma. Foi um curso que eu gravei para a prova da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu gravei esse curso para o portal Adapta, que eu convido vocês a conhecer. O link está na descrição do vídeo, portaladapta.com.br, portaladapta.com.br. O link está na descrição do vídeo. E foi um curso que eu gravei, está super atualizado. E você pode, né, assistir essa aula de resolução de questões. Durante a aula eu vou passando um material. E esse material está onde? Se você quiser ter acesso às questões, tentar resolver as questões ou antes, eu vou colocar, né, no meu Instagram um link para você ter acesso, tá? E também vai estar na descrição do vídeo. Então você clicando ali, você tem acesso às questões. O que você vai perceber? Você vai ter acesso a 10 questões objetivas. Eu não vou trabalhar as 10 em cada vídeo aqui no YouTube. A gente vai trabalhar a primeira, a segunda, a terceira questão. Aí no próximo vídeo vai 4, 5, porque vai seguindo a ordem. Porque eram aulas de 1 hora e meia. Eu vou dividindo aqui no Instagram. Se você perder alguma aula, não tem problema, vai ficar tudo salvo no nosso canal. É só você entrar no canal, procurar lá em vídeos que você vai encontrar, né, essas aulas para você ter acesso a todas as questões. Olha, foi matador esse curso. As questões que eu trabalhei dele não caíam só na prova do TJ São Paulo. Os alunos me agradeceram muito em todos os outros concursos que tiveram ao longo do ano. Então, vale a pena você assistir, fazer um caderninho de questões discursivas dos temas mais importantes que eu trabalhei aqui com vocês. Peço para que vocês me sigam no Instagram, todas as novidades, dou muitas dicas, faço lives, então me siga lá, @professor_Aurélio Burré. Tá certo, gente? Então, vamos direto para a aula agora, tá bom? Um grande abraço e até o próximo. Tchau. Vamos fazer um curso em 5 aulas. Professor, 5 aulas não é muito pouco? Não, porque nós vamos fazer 5 aulas de um estudo através de questões objetivas. Então, esse nosso curso tem 5 aulas em que eu trouxe 50 questões de prova de concursos anteriores da magistratura de São Paulo. Dessas 50 questões, a maioria esmagadora é de questões do TJSP dos anos de 2018 a 2013, ou de 2013 a 2018. Também trouxe questões mais antigas, que ainda são pertinentes, de 2011 e 2009. E alguns temas que eu considero muito importantes, que têm grandes chances de serem cobrados na próxima prova, que ainda não foram cobrados no TJ de São Paulo, eu também peguei questões de outros certames,
prova para Tribunal de Justiça Militar, prova para juízes, né, de outros estados. Então fique tranquilo que você vai ter um curso bem completo. Se você ainda não conhece os outros cursos do Portal Adapta, entra lá, www.portaladapta.com.br, que você vai ver que também tem outros cursos voltados para a prova da magistratura de São Paulo, com o mesmo objetivo, né, cursos com preço acessível e com professores de qualidade. Por exemplo, temos o curso de processo civil para essa prova do TJSP com o professor Rodolfo Hartmann, autor de um dos melhores livros de processo civil do mercado, professor da Escola da Magistratura, juiz federal. Temos o curso de processo civil com ele e tantos outros também. Vamos ter o curso de constitucional com a professora Tatiana Bastos, também professora da Escola da Magistratura. Então, acesse sempre o site e siga o Portal Adapta no Instagram, @portaladapta, para você ficar sabendo das novidades. Então, se você já terminar o curso de civil, quiser emendar em outro curso, sensacional. Se você também quiser saber das minhas novidades, você me segue lá no Instagram, Professor Aurélio Burré, @professor_Aurélio Burré. Esse é o nosso canal de conversação. Se você tiver uma dúvida, não mande uma dúvida para o Portal Adapta. Você manda uma dúvida diretamente para mim, lá no direct, Professor_Aurélio Burré. Pode me seguir também no Facebook e também fique acompanhando as novidades, os vídeos gratuitos que eu posto no YouTube, no canal Aurélio Burré, no próprio Instagram, no IGTV, no meu canal no IGTV, e as lives que eu faço no Periscope. Se você não conhece esse aplicativo, baixe, porque da prova do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eu dei 8 das 10 questões, mas exatas, numa live no Periscope, em várias lives no Periscope, de graça. Então, vale a pena acompanhar. Vamos sempre estudando direito civil, utilizando as redes sociais como aliadas, tá certo? Bom, você está aí assistindo a aula. Aconselho que você baixe o simulado, tente resolver as questões antes da aula. Então, cada aula vão ter 10 questões. Você vai tentar resolver essas questões antes da aula e vai acompanhar a correção. Nós não vamos nos limitar a dar a resposta correta da questão. Vamos analisar alternativa por alternativa, trabalhando a matéria de fundo, pontos correlatos, para que você possa acertar questões diferentes na sua prova. Não vai cair exatamente a mesma questão, seria até anulada a questão se fosse igual, mas o mesmo ponto poderá ser cobrado e nós vamos trabalhar o ponto como um todo. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, vídeo aula na mão, simulado na mão e material de apoio. Esse material de apoio que eu passo aqui na tela, você também deve estar com ele em mãos. Vamos para a nossa primeira aula, então. Vamos começar a correção das questões do simulado. Nessa nossa primeira aula, nós vamos ficar analisando a LINDB e a parte geral do Código Civil, porque parte geral é um dos tópicos que mais são cobrados. Veja, eu fiz uma análise de 2018 voltando até 2013, esmagadoramente as questões são de parte geral. Vamos ter outros pontos que são cobrados também, mas parte geral você tem que saber muito bem. Vamos para a primeira questão. Prova de Juiz de São Paulo, VUNESP 2011. Só um detalhe aqui. Se você já foi meu aluno em outro curso, como por exemplo o Grupo de Estudos para a Magistratura Estadual, em que nós temos 10 aulas extensas, fique tranquilo. Uma ou outra questão pode repetir, mas a maioria é novidade, porque eu foquei no Tribunal de São Paulo, tá certo? E essa primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Letra A. Se durante a vacatio legis ocorrer nova publicação de texto de lei destinada à correção, o prazo da obrigatoriedade com relação à parte corrigida
começa a correr da nova publicação, veja só, essa alternativa está correta. Ela está de acordo com o artigo 1º, parágrafo 3º da LINDB. Então, veja, vou colocar aqui na tela para você o artigo 1º, parágrafo 3º, que diz: se antes de entrar a lei em vigor ocorrer nova publicação de seu texto, destinada à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação. Por que isso? Pensa aqui comigo, qual é a diferença entre vigência e vigor? Vigência é um critério material, vigência está ligada à existência da norma. Quando eu digo que uma lei é vigente, significa dizer que ela é existente. E a lei ganha vigência com a publicação. Publicada, a lei já é vigente, ela já existe para o ordenamento jurídico. E o que seria vigor? Vigor é a capacidade da norma de produzir efeitos. Uma lei, ela pode ter vigência e vigor no mesmo dia, se a própria lei disser que ela entra em vigor na data da publicação. Então ela ganhou vigência e vigor no mesmo dia. Mas se a lei nada disser, o artigo 1º da LINDB vai dizer que a lei entrará em vigor 45 dias após a sua publicação. Se a lei não trouxer prazo para entrada em vigor, ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação no território nacional. E em território estrangeiro, ela entrará em vigor 3 meses após a sua publicação. Uma lei, ela é vigente até que outra lei a revogue. Uma lei será vigente até que outra lei a revogue. Por exemplo, se o STF declara a inconstitucionalidade de uma norma, aquela norma ela não perde a vigência, ela perde a sua validade, ela não terá mais vigor, porque ela não terá mais a capacidade de produzir efeitos, mas ela ainda é vigente. Uma lei só perde a vigência se outra a revogar. Agora, o que acontece quando uma lei é publicada e ela entra em vigor 90 dias, 45 dias, 1 ano após a sua publicação? Esse espaço de tempo entre a publicação e a entrada em vigor da norma é o que se chama de vacatio legis. E essa primeira questão está preocupada exatamente com isso. O que acontece se durante a vacatio legis, a questão vai dizer, se durante a vacatio legis ocorrer a publicação, ocorrer nova publicação do texto de lei destinado à correção, o prazo da obrigatoriedade com relação à parte corrigida começa a correr da nova publicação? Exatamente. Aquela parte que foi corrigida é como se fosse uma nova lei. Então o prazo de vacatio legis vai começar a correr a partir da publicação da parte corrigida. É o que vai dizer o artigo 1º, parágrafo 3º. Tá certo? Vejam aí a letra B do simulado que está em suas mãos. Os direitos adquiridos na vigência da lei publicada com incorreções são atingidos pela publicação do texto corrigido. Veja, aqui não importa se o texto foi corrigido ou não. O que você precisa saber é que, de acordo com o artigo 6º da LINDB e de acordo com o artigo 15, inciso 36 da Constituição, a lei nova não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então, os direitos adquiridos na vigência de uma lei publicada, ainda que ela tenha incorreções, não podem ser atingidos pela publicação de um texto corrigido, porque a lei nova não pode atingir direitos adquiridos. Artigo 6º da LINDB e artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Bom, além disso, o que você precisa perceber? Trouxe aqui uma regra, com relação à correção de lei já publicada. Então guarde essas frases aqui, essas premissas básicas. Somente uma lei pode corrigir outra lei já publicada.
Somente uma lei pode corrigir uma lei que já foi publicada. Se a correção ocorreu durante o prazo de vacatio legis, reiniciará a contagem do prazo de vacatio, que nós vimos no artigo 1º, parágrafo 3º. Se a republicação for de toda a lei, reinicia-se a contagem para toda a lei. Lógico. Se a republicação for de apenas um ou alguns dispositivos, reinicia-se a contagem somente desses dispositivos. E se a correção ocorreu após a entrada em vigor, haverá um novo número de lei. Será uma lei nova e terá um novo prazo de vacatio legis. Então, a lei X foi publicada, lei número 24XYZ. Veja, a lei nova foi publicada. Ah, mas ela está errada, vamos fazer uma outra para corrigir. Essa nova lei vai ter nova numeração, será considerada nova lei e terá novo prazo de vacatio legis. Essa é a ideia aqui. Bom, além disso, o que nós temos que visualizar? Temos mais duas alternativas, mais três alternativas para verificar. Deixa eu só corrigir aqui que deu uma leve travada no computador, que está passando os slides, só para trazer aqui para vocês a imagem. O que eu queria deixar claro? As últimas provas do TJSP vieram com 4 alternativas, A, B, C e D. No simulado, vocês vão ver que tem provas antigas com A, B, C, D e E. Você vai ver que tem provas de outros certames também. Não se preocupe com isso, né? Quando sair o edital, você vai ficar sabendo. Mas eu trouxe aqui algumas questões com 5 alternativas, com 4 alternativas. Quanto mais alternativas para a gente, melhor. Porque aí a gente pode trabalhar vários pontos. Deixa eu, enquanto vai entrando no ar aqui o slide, eu queria que vocês, municiados aí do seu simulado, lessem a letra C. As correções a texto de lei em vigor consideram-se, as correções a texto em vigor, deixa eu só, desculpa aqui porque eu prefiro colocar na tela para vocês, senão eu não enxergo aqui, fica muito pequeno para mim. Mas você está com o seu material em mãos. Ó, já voltou, efeitos especiais, defeitos especiais. Pronto, agora sim. As correções a texto de lei em vigor consideram-se lei nova, tornando-se obrigatórias de imediato. Bom, acabamos de ver. A correção de texto de lei em vigor considera-se lei nova, tornando-se obrigatórias de imediato? Não. De imediato, não. Por quê? Nós vimos que vai ter um novo prazo de vacatio legis. Então, aqui você tem a letra C como incorreta, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 4º. As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Então, elas não vão ser aplicadas de imediato. Terão um prazo de vacatio legis. Aplique essas premissas aqui que eu trabalhei com vocês. Bom, letra D. A lei nova que estabelece disposições gerais a par das já existentes revoga a lei anterior. E a letra E. A lei nova que estabelece disposições especiais a par das já existentes revoga a lei anterior. Muita gente marcou uma dessas duas alternativas porque pensaram o seguinte: olha, uma alternativa, a letra D, é exatamente o oposto da letra E. Então, ou uma ou outra estão certas. Não, a gente viu que a correta é a letra A, com base no artigo 1º, parágrafo 3º. Essas ideias são perigosas, você tem que saber a matéria. Por que as duas estão erradas? Veja só, eu falei para vocês no início, uma lei terá vigência até que outra lei a revogue. E existem 2 tipos de revogação: revogação expressa e revogação tácita. A revogação expressa é quando a própria lei nova diz que revoga a lei anterior. E a revogação tácita pode se dar de 2 formas:
Quando a lei nova não diz que está revogando uma lei anterior, mas trata inteiramente da matéria tratada na lei anterior. Ou quando a lei nova é incompatível com a lei anterior. Essas são as espécies de revogação tácita. Então guarde isso. Não importa se a lei nova é geral ou se é especial. Ela só vai revogar a lei anterior se tratar inteiramente da matéria ou for com ela incompatível. Vamos ver alguns exemplos de como essas duas afirmações estão erradas e eu quero que vocês depois comentem lá no Instagram comigo como você muitas vezes achava que isso aqui tinha sentido. Olha só, pensa aqui comigo, pensa comigo. Estava em vigor o Código Civil de 16. O Código Civil de 1916 estava em vigor. E tudo certo com ele, né? E aí, em 1990, entrou em vigor o Código de Defesa do Consumidor. Veja, o Código de Defesa do Consumidor passou a regular várias relações jurídicas que eram reguladas pelo Código Civil de 16. Em relação ao Código Civil de 16, o Código de Defesa do Consumidor é lei especial, especial para as relações de consumo. E o Código Civil, lei geral. Pergunto para vocês, o CDC, que é lei posterior, revogou o Código Civil de 16? Não. Por quê? Porque não fez isso expressamente e nem tacitamente. O CDC não tratou inteiramente da matéria tratada no Código Civil e nem é com ele incompatível. Então não houve revogação expressa nem tácita. Não importa que o CDC seja especial. Da mesma forma, o CDC de 1990. Em 2002, em 2002 foi publicado o Código Civil de 2002, que entrou em vigor só em 2003, teve um ano de vacatio legis. O Código Civil de 2002 entrou em vigor dia 11 de janeiro de 2003. E aí eu pergunto para vocês, o Código Civil, que é lei geral, revogou o CDC? Não. Por que não revogou? Porque não tratou inteiramente da matéria do CDC, não é incompatível com o CDC e nem revogou expressamente. Então, lei geral não revoga lei especial não revoga lei geral, a não ser que faça de maneira expressa ou tácita. Entenderam a lógica? É isso que quer dizer o artigo 1º, parágrafo 2º da LINDB, a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Só se revogar expressamente ou tacitamente. Tranquilo? Deu para visualizar isso? Ótimo, ótimo. Vamos para mais uma questão aqui de número 2, ano de 2009. TJ São Paulo, VUNESP. O denominado efeito repristinatório da lei, segundo o entendimento majoritário, foi adotado como regra geral no direito brasileiro e implica a restauração da lei revogada, se extinta a causa determinante da revogação. Veja, vão ter várias opções aqui. Antes de ler todas as opções, eu quero definir com vocês o que é repristinação e o que é efeito repristinatório. Cuidado! Vamos lá. Essa distinção pode cair até em direito constitucional. Repristinação. O que é repristinação? Eu estou perguntando o que é, não estou perguntando se pode ou não pode. O que é repristinação? Repristinação ocorre quando uma lei revogada retoma a sua vigência em razão da revogação da lei revogadora. Então, a repristinação ocorre quando uma lei revogada retoma a sua vigência em função da revogação da lei revogadora. Veja, aqui temos um fenômeno legislativo com 3 leis. Imagina que tem a lei A em vigor. Vem a lei B e revoga a lei A. Posteriormente, vem a lei C e revoga a lei B. Se a lei A retomar a sua vigência, o nome disso é repristinação, porque seria a retomada de vigência da lei A, que foi revogada,
em razão da revogação da Lei B, que é a lei revogadora. A repristinação pode ocorrer no Brasil? Em regra, não. O artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB diz que a repristinação só pode ocorrer se a Lei C, aqui expressamente disser que ao revogar a Lei B, estará retomando a vigência da Lei A. Repristinação no Brasil só de maneira expressa. Agora, cuidado. Percebem que a Lei C, quando revoga a Lei B, ela tem um efeito revogatório? Sim. Agora, se a Lei C expressamente disser que ao revogar a Lei B está retomando a vigência da Lei A, essa Lei C terá um efeito repristinatório também. Então, o efeito repristinatório da lei é o que gera a repristinação. Cuidado para não confundir com o efeito repristinatório das decisões judiciais. Então, você pode até complementar a mão aqui, ó, efeito repristinatório das decisões judiciais. E completar mais ainda, efeito repristinatório das decisões judiciais em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Efeito repristinatório das decisões judiciais em sede de controle concentrado de constitucionalidade. O que é isso, professor? Anote aí. Esse efeito repristinatório da jurisprudência é quando uma lei revogada retoma a sua vigência em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora. Repetindo, é quando uma lei revogada retoma a sua vigência em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei revogadora. Então você tem a Lei A, vem a Lei B e revoga a Lei A. Posteriormente, a Lei B tem a sua constitucionalidade questionada perante o STF, numa ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade. E o STF julga procedente essa ADI, declarando inconstitucional a Lei B. O que vai acontecer? A Lei A vai retomar a sua vigência. Por quê? Porque quando o STF declara a Lei B inconstitucional, a declaração de inconstitucionalidade tem natureza de invalidade. Está declarando que a Lei B é inválida. E o ato nulo nunca poderia ter produzido efeitos, nunca poderia ter revogado a Lei A. Isso só vai acontecer em controle concentrado de constitucionalidade. E aí eu posso afirmar que essa decisão do STF ela tem um efeito repristinatório, porque vai ser parecido com a repristinação, vai fazer com que uma lei anteriormente revogada retome a sua vigência. O efeito repristinatório das decisões judiciais, ele é a regra ou é a exceção? É a regra, diferente da repristinação. As decisões judiciais vão gerar esse efeito repristinatório. Agora, salvo se o próprio tribunal não entender conveniente e expressamente disser que ao declarar inconstitucional a Lei B, isso não fará com que a Lei A retome a sua vigência. Isso está, por exemplo, no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99. Artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99. Por que o tribunal faria isso? Por que ele modularia esses efeitos? Pensa comigo, imagina que a Lei A ela é muito inconstitucional. E o próprio legislador editou a Lei B, revogando a Lei A, para corrigir essa inconstitucionalidade. Só que a Lei B ainda é inconstitucional. Não tanto quanto a Lei A, mas é inconstitucional. E aí o STF, ao declarar a Lei B inconstitucional, ele percebe que a Lei A, que é muito pior, vai retomar a sua vigência. Aí no próprio acordo ele pode dizer, declara inconstitucional a Lei B, isso não fará com que as leis anteriormente revogadas por ela retome a sua vigência. Aí a gente pode responder a questão. Veja só. Olha a pergunta, o denominado efeito repristinatório da lei. Essa é para derrubar candidato que sabe a matéria. Porque todo mundo estuda repristinação, efeito repristinatório. Só que quando eu falo efeito repristinatório da lei, eu estou falando de repristinação. Porque nós vimos aqui que essa lei C tem um efeito repristinatório.
Então, quando eu falo efeito repristinatório das leis, eu estou falando de repristinação. Quando eu falo só em efeito repristinatório ou efeito repristinatório da decisão judicial, aí eu estou trabalhando essa questão. Na pergunta da prova está falando o efeito repristinatório da lei, ou seja, a repristinação. Segundo o entendimento majoritário, foi adotado como regra geral no direito brasileiro? Não. A regra geral é o efeito repristinatório da jurisprudência. Letra B. Segundo o entendimento majoritário, não foi adotado como regra geral no direito brasileiro e implica restauração da lei revogada, se extinta a causa determinante da sua revogação. Tá legal, letra B. Vamos ver as outras. Foi adotado como regra geral? Não. Foi adotado no direito brasileiro como regra geral? Não. Então, o correto é a letra B, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 3º. Essa questão foi feita para derrubar quem estudou o efeito repristinatório da decisão judicial. Porque na decisão judicial ele é regra geral, regra geral, regra geral. Só tinha uma dizendo que era exceção. E quem estuda repristinação sabe que repristinação é a exceção. Você não vai errar mais, tá certo? Ótimo, gente, beleza? Bom, terminamos aqui o nosso primeiro bloco. Vamos avante no próximo bloco trabalhar a terceira questão. Você está vendo, não estamos nos limitando apenas em dar a resposta correta, estamos trazendo informação. Então, até o próximo bloco. Até já!